Eu surtei, saí do meu trabalho, me mudei de cidade e decidi que a partir de agora eu vou viver a minha melhor vida. Calma, que tudo vai fazer sentido. Eu precisei surtar para poder me fazer movimentar, sair de onde eu estava, vivendo exatamente da mesma forma, dia após dia, mês após mês, ano após ano. A minha rotina não mudava nunca. Eu já sabia como ia ser tudo ao longo do ano e eu não aguentava mais viver naquela roda de hamster. Então eu precisei tacar o foda-se e sair de tudo. Sair inclusive da minha cidade natal. Bom, para começar tudo do começo mesmo, né? Eu tenho 31 anos de idade e planejei o meu movimento aos 30 anos, porque eu sou recente nos 31, tá? Eu fiz 31 anos de idade dia 13 de março, agora de 2026. Eu tinha percebido que eu tinha chegado num estado da minha vida que eu tava reclamando de tudo. Eu tava reclamando de tudo no meu trabalho, nada tava bom. Eu sempre tava em desavença com a equipe gestora, com algum colega de trabalho. Nada andava certo para mim, mas é porque eu acho que eu tava realmente entediada de como a minha vida tava andando, porque eu não estava mais dominando a minha própria vida, sabe? Já eu estava há muito tempo repetindo várias coisas, repetindo as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, fazendo sempre a mesma coisa, a mesma rotina, e aquilo já não estava mais me satisfazendo do jeito que satisfazia antes. Né, no início, quando eu comecei. O negócio é que eu estava reclamando, 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 mas eu não estava tomando nenhuma atitude sobre isso. E aí, como é que vai mudar se eu não faço nada? Ninguém vai fazer por mim, né? Eu tenho que tomar atitude. E aí eu não sei quantos de vocês já viram aquele meme da Jojo Todinho. Onde foi que eu me perdi? Gente, eu, eu tava vivendo exatamente isso. E tô ainda, né? Porque eu tô no processo da minha descoberta. E eu tava exatamente desse jeito, gente. Aonde foi que eu me perdi? Parecia que eu acordava, ia pra minha rotina, né, do dia a dia ali, pro meu trabalho, jantar, assistir TV, dormir. E aí volta tudo a mesma coisa. E aí eu falava, meu Deus, sabe quando você acorda todo dia e você não sente vontade de ir pro dia porque aquilo já não te motiva, já não mexe com você? Porque é isso, né? A gente faz muita coisa na vida porque é o que mexe com a gente, o que dá ânimo, o que faz o nosso coração acelerar e aquela coisa toda. E eu já não tava mais nessa vibe. Então, realmente, eu tava. Aonde foi que eu me perdi? Meu Deus. Mas eu vou me encontrar. E eu me perdi tanto de quem eu realmente sou que eu comecei a me questionar e eu não consegui encontrar resposta nenhuma. De tipo assim, o que eu realmente gosto, se o que eu tava fazendo antes, né, no ano passado, com a rotina do automático, se eu tava fazendo aquilo porque eu mesma tinha escolhido tudo aquilo pra mim, ou se eu fui, de certa forma, induzida pelo meio, né, pelo ciclo ali que eu tava, se tudo que eu tava fazendo de atividade, o que eu comia, o que eu vestia, tudo, gente. Eu não sabia mais se era realmente por minha escolha, eu que tinha decidido aquilo, ou se eu só estava me deixando levar no fluxo, no automático total. E aí, quando eu comecei a me questionar sobre, tá, então o que eu realmente gosto? O que eu realmente quero fazer da minha vida? Sabe? Eu não consegui encontrar resposta, porque eu deixei tanto a minha vida no comando das outras pessoas, dei o volante para elas, para fazerem o que bem entenderem, ao longo desses 30 anos aí que se passaram, que eu me vi com 30 anos, a crise dos 30, né? Não sei se ela é real, comigo foi, tá? E aí eu me vi com 30 anos e, meu, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu realmente estava me fazendo feliz? O que eu estava fazendo? Parece que eu vivi esses 30 anos que nem um zumbi. Só seguindo o ciclo, seguindo o fluxo, seguindo o que os outros mandavam. Mas é bom deixar bem claro aqui que eu não tô incentivando ninguém a meter o louco, pedir demissão do trabalho e mudar de cidade assim como eu fiz, que até não foi esse o meu caso, tá? Tudo isso foi com muito planejamento. Eu comecei a entrar nessa crisezinha, crise, né? É, deve ser, né? De identidade, de tudo, né? No final de julho do ano passado, que eu tava de férias do meu trabalho, e eu tava consumindo muitas coisas, né, de mindset, de mudança de mente, essas coisas assim, desenvolvimento pessoal. E meu marido também, então a gente começou a se alinhar a tudo isso. Ele tem um trabalho hoje muito flexível, né? Então, para ele mudar de cidade não seria um problema, seria no caso só para mim,
porque eu trabalhava CLT, então eu teria que realmente sair do meu trabalho. Mas aí que morava também uma grande coisa, né? Porque eu percebi que eu tinha muita dependência com o meu trabalho antigo. Foi bem dificilzinho encerrar aquele ciclo para poder me jogar nesse escuro, nesse novo que eu tô vivendo agora, né? Porque daqui em diante eu não tenho nada certo. Eu realmente me arrisquei. E é isso, entendeu? Então, para mim não foi nada fácil. Eu tinha toda a estabilidade possível, eu já estava muito acostumada com os colegas de trabalho, tinha minha rede de apoio lá, as meninas que eu gostava pra caramba. Abrir mão de tudo isso não foi fácil para mim, mas eu sabia que se eu continuasse ali, nada de diferente ia acontecer. E eu tava buscando diferente, eu tava buscando coisa nova na minha vida, porque eu preciso de uma vez por todas me fazer feliz e descobrir o que a Angélica realmente gosta, o que a Angélica realmente quer fazer. E se chegar no fim de toda essa experiência que eu tô inserida, né, agora nessa descoberta do meu ser, se chegar lá na frente e eu realmente descobrir que eu gosto mesmo de fazer o que eu já fazia, tá tudo bem. Eu não vou me julgar, só que eu preciso ter essa certeza por mim mesma, porque eu realmente deixei muito o volante da minha vida na mão dos outros e eu não sei nem quem eu sou mais. Eu não sei o que eu realmente gosto, o que eu não gosto. Então, gente, eu entrei numa pira de que eu eu precisava, sabe aquela coisa de, meu Deus, eu me senti perdida no mundo, parecia que eu era um bebê que tinha acabado de sair da barriga de alguém e me jogaram no mundo aí e eu não tinha resposta de nada. E chega a ser muito louco e até patético de você me perguntar, ou até no caso que eu mesma estava me perguntando, qual é a maior habilidade que eu tenho? O que eu mais gosto de fazer? E eu não saber responder. E até agora eu não sei. Eu descobri uma coisinha ou outra ali, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Descobri lá no meu íntimo que eu gosto muito de fazer vídeos. Eu sempre gostei, mas eu acabei deixando isso de lado por conta do deixar o meu controle, o meu volante da minha vida na mão dos outros. E, não, é melhor você fazer isso aqui e eu fazer, simplesmente sem questionar, e acabou, só que eu não estava feliz. Eu não estava completa, entende? Gente, como que pode um ser humano de 30 anos, agora 31, não saber o que gosta, não saber o que quer da vida? Eu não quero me julgar, não quero, mas eu acordei, sabe? Foi bem esse negócio, um despertar. E eu tô desperta agora. 2026 vai ser o ano da mudança e o ano da descoberta pra mim. Eu tô aqui no YouTube por mim. Se tiver mais alguém aí que gostar do meu jeito e querer me acompanhar nessa trajetória de descoberta de quem realmente é a Angélica, vai ser ótimo ter vocês aqui comigo. Mas se não tiver ninguém, não tem problema. Eu preciso deixar isso registrado pra mim, pra poder olhar lá na frente depois e ver tudo isso com muito carinho, com muito orgulho, de que eu tentei e de que eu fiz algo por mim mesma, de que eu arquei com as responsabilidades, de que eu tive coragem mesmo não tendo, mesmo sendo muito medrosa, eu fui corajosa. Porque se eu tô aqui numa nova cidade, onde eu não conheço ninguém, onde eu não tenho parente, não tenho nada, e eu tô aqui, eu me joguei, me arrisquei, é uma atitude corajosa pra caramba. E eu vou desenvolver muito mais essa habilidade ao longo desse ano, porque eu quero ser cada vez mais corajosa. Eu quero cada vez me incentivar a fazer coisas novas, a fazer o que vem na minha mente. Eu acabei me desfocando um pouco aqui, né, do que eu estava falando, mas depois de algumas reflexões e tentando me cavar a fundo para ver se eu conseguia arranjar algum resquício de resposta sobre todas essas coisas que estavam passando na minha cabeça e dentro de mim também, eu percebi, que eu já tinha comentado com vocês aí antes, que eu gosto muito de fazer vídeos. Desde a infância, eu sempre fui inserida muito na indústria pop, né? Principalmente americana, sempre consumi muito isso, os artistas, cantores. Gosto muito de música black, muito, 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 muito. Então, eu me formei como ser humano tendo muito dessas referências e admirando demais a forma artística de se expressar.
E eu queria muito ser uma pessoa dessas, que pudesse se expressar artisticamente. E é tão gostoso lembrar um pouquinho disso, porque quando a gente é criança, a gente não enxerga barreira nenhuma. Tudo é possível pra gente. Vocês já pararam pra pensar nisso? Quando eu pego pra pensar sobre isso na minha infância, eu lembro de quantos sonhos eu tinha na minha cabeça, dessa forma de querer ser vista, ter a minha própria forma de me expressar, usar muita música pra isso. Eu achava que tudo isso era muito possível e que ia dar tudo muito certo pra mim. Porque criança é muito ingênua, né? E ingênua não é nem na questão de ser tapada, não, que eu tô falando. É na questão de ser pura, de não olhar com maldade para as coisas, de achar que tudo é possível, porque tudo realmente é possível. E eu tô começando a mudar minha cabeça para isso. Porque vem muito na minha cabeça, por que não eu? Tem tanta gente por aí que faz tanta coisa, por que que só pra mim não ia dar certo? Por que que pra mim não? Não, pra mim também pode dar muito certo. Pra mim vai dar certo, já deu certo. Tudo é possível nessa vida. Não importa se vai ser num curto prazo, num longo prazo, mas vai dar certo. Vai dar certo porque é o que eu quero. Vai dar certo porque eu acredito nisso. E se eu acredito nisso, não tem força maior no mundo do que a fé na gente mesmo. Eu cresci numa família muito escassa de recursos financeiros, né? Eu nunca passei fome na minha vida, não posso ser ingrata com essas coisas aqui, mas eu nunca fui classe média também na minha vida. Não, nunca. Então, eu cresci num bairro periférico e tive grandes amigos ali na rua, porque na minha época de infância a gente brincava na rua, tá? E eu lembro que o meu vizinho da frente, ele sempre foi apaixonado por música e por dança. Muito. Tanto que hoje ele vive da dança e ele mora em um outro país. Ele dança até hoje e eu me orgulho tanto dele, cara, porque eu falo, nossa, cara, ele nunca abriu mão disso. Ele descobriu essa paixão na infância e sustentou ela a vida inteira até a vida adulta e até hoje ele dança. E ele dança muito bem e ele é um puta profissional e eu me orgulho pra caramba dele. E na infância a gente dançava bastante, a gente tinha um grupo. A gente tinha um grupo que a gente ensaiava músicas para poder apresentar nas festinhas de aniversários que tinham na nossa rua. Porque a gente se amarrava demais em fazer aquilo. Entende? É nisso que tá o valor. Eu fui crescendo e a música, ela é tudo para mim. Tudo. Para cada momento tem uma música específica que me ajuda a passar por um momento difícil, para poder vibrar em um momento de muita felicidade, para me sentir uma bad bitch, para poder me motivar, para poder me fazer refletir, me sentir inspirada. Tem música para tudo e eu uso música muito a meu favor. Tudo para mim é música, tudo para mim é música. Na época da pandemia, eu comecei a fazer vídeos no TikTok, né, todo mundo, e eu comecei a fazer muito lip sync e era muito massa. Eu me sentia muito criativa fazendo isso. Às vezes tinha músicas de artistas que eu gosto pra caramba e que eu acompanho, e que, tipo, naquela música não tinha videoclipe. E eu ficava frustrada porque era a minha música favorita e não tinha videoclipe. E aí eu começava a criar o videoclipe daquela música na minha cabeça, de como eu achava que deveria ser e que seria muito incrível. Então eu pegava essas músicas e comecei a criar videoclipes, eu mesma interpretando, e eu comecei a postar isso no TikTok. Muitas pessoas gostaram, mas adivinha, né? Muitos também não. E eu acabei me sucumbindo à opinião alheia das pessoas. Foi um período assim, gente, que, ai, são muitas camadas aqui, tá? São muitas camadas. Eu tive problema por conta de igreja, né? Na época eu ia na igreja, hoje em dia eu não vou mais. Mas não tem nada a ver eu não acreditar em Deus ou coisa do tipo, tá? É só porque não faz sentido pra mim por enquanto. Então, assim, teve muitas camadas, sabe? Família, que me julgava também pelos vídeos que eu postava. Amigos, que também me julgavam bastante. Então, eu comecei a não ter apoio nenhum, de nenhum lado da minha vida. E aí, como que eu ia me sustentar? Tinha que ser eu por eu mesma. E deveria ter sustentado, mas não tinha estrutura naquela época. E eu comecei a abrir mão e parei. Parei de fazer os lip sync que eu tanto gosto. Parei de fazer essas criação de videoclipes e interpretando eles da forma como eu acho legal criar. Parei de gravar. E comecei a só ter uma vida ordinária,
assim como todo mundo, né? Acordar, ir pro trabalho, fazer o trabalho muito bem feito, voltar para casa, dormir e tudo se repete no dia seguinte. E comecei a viver dessa forma monótona que não foi feita para mim. Eu gosto de ser criativa, eu gosto de me expressar. Hoje eu percebo que para me sentir viva, para eu me sentir eu, eu preciso ter esse pezinho da criatividade e eu preciso me expressar e ser vista e poder mostrar e compartilhar com outras pessoas isso, porque é o que me motiva, é o que me move por dentro. Tem até uma música da Britney. Ai, gente, Britney é a diva, né? E eu já falei que eu consumia muito essa questão de cultura pop. Mas tem uma música da Britney que se chama Circus. E ela fala assim, ó, bem no início da música: I'm a show kinda girl. Que é tipo, eu sou um tipo de garota que gosta de dar um show, garota performática. E aí, quando eu cantava essa parte, eu falava, é isso. Tipo, eu sou show kinda girl. Eu gosto de performar, eu gosto de me expressar. E, gente, não, eu não sou uma dançarina profissional. Eu até isso aí é um papo muito interessante. Foi algo que eu deixei em stand-by por muitos anos da minha vida. Este ano eu decidi que isso vai mudar. Eu quero muito fazer aula de dança. Porque eu tenho certeza que isso vai me ajudar muito na minha criatividade, no meu ser, vai me ajudar a preencher o meu espaço como ser humano, ser vista. O ser vista aqui, eu não estou falando sobre ser famosa, é não ser mais encolhida, sabe? Tipo, eu passei tanto tempo nessa roda aí do hamster que eu falei pra vocês, de que, gente, eu saio pros lugares, eu evito contato com as pessoas, eu entro em qualquer lugar, eu já puxo meu celular só pra me esconder. E eu não era assim. Gente, eu sempre fui uma pessoa carismática, sabe? Eu sempre fui divertida, engraçada, expressiva. Onde foi que eu me perdi, Jojo Todinho? Quando foi que eu comecei a ser essa pessoa rígida, essa pessoa sem graça que se encolhe? Não tá certo isso. Então, pessoal, eu entendi que se a gente perde, né, que nem no meu caso eu perdi tanto a minha essência que eu não sei nem mais quem eu sou, se a gente perde isso, a gente perde o que move a gente como ser humano, do que a gente quer fazer na vida, a gente já sem mesmo estar debaixo da terra, porque a gente acaba vivendo que nem um zumbi, só fazendo o que é mandado pra gente e acabou. Só que aquilo que faz o nosso coração pulsar de verdade, que faz a gente querer viver com intenção, e aí do que adianta, gente? Do que adianta? Pra vocês terem noção de que eu não estou mentindo aqui, uai, fiquei gata! Que eu não estou mentindo aqui nos meus relatos é que eu sempre gostei de ser diferente, sempre gostei de chamar atenção. Gente, é outra coisa. Eu não estou falando que eu gostava de chamar atenção para ser aquela pessoa. O meu ser, ele se sente pleno quando eu crio algo diferente, quando eu me destaco dos demais. Na minha adolescência, eu fiz curso técnico, né? Eu conciliei o curso técnico junto com o ensino médio. Quando eu me formei no curso técnico, eu já tinha muito nítido na minha cabeça que eu não queria um vestido que fosse ter uma outra pessoa com o mesmo vestido na festa. E não era sobre modelo, era sobre cor. Só que daí pensa, meu amor, como é que eu ia conseguir ter um único vestido exclusivo de toda a escola? Era quase impossível, só que não pra mim. Eu sabia que ia ter muito vestido vermelho, vinho, roxo, azul, verde, rosa, sei lá. E eu não queria. Não queria. Eu queria entrar naquela festa e ser única. Rihanna diz: I'm the only girl in the world. E era isso. Nada ia tirar da minha cabeça que eu tinha que ser exclusiva naquela festa. Eu comecei a garimpar, comecei a procurar. E sabe qual foi a cor do meu vestido? Gente, se eu achar foto, eu vou deixar por aqui para vocês verem. O meu vestido escolhido para a formatura do curso técnico foi
amarelo. Sim, a geminha de ovo se formou dessa forma. E você acha que tinha mais alguém na festa com um vestido amarelo, cor de gema, cor de sol? Não, só eu. Objetivo concluído. Era isso que eu queria. Eu queria ser única na festa, porque eu sou um ser único. Eu sou uma diva. E eu me senti tão plena. Gente, aquele vestido era babadeiro. Era tomara que caia, bem sereiudo, assim, ó. Nossa, eu achei tudo, tudo. E aí, conforme eu fui crescendo aí pra vida adulta, eu comecei também a me identificar muito com o estilo de roupas de mina mano. Gosto muito, comecei a usar blusão, boné, tem muita autenticidade, muita, não é autenticidade, né? Muita personalidade. Eu acho que era até uma das formas de tentar me expressar de alguma forma mais tcharam, já que eu não estava mais conseguindo produzir nada, né? Ou fazer alguma coisa que o meu ser pudesse se expressar mesmo. E eu usei bastante e eu amo até hoje, eu acho muito, muito estiloso esse tipo de roupa, né? Só que quando eu comecei a me afastar de mim mesma e dessas coisas que eu gostava, que todo mundo julgava, eu usava umas roupas dessas, era julgamento, julgamento. Nossa, pra que tudo isso? Nossa, mas você gosta de chamar atenção, não. E eu comecei a me afastar de tudo isso, do que me fazia bem, do que eu me identificava. Comecei a entrar na roda do hamster e comecei a virar uma pessoa completamente diferente da minha essência. Uma pessoa totalmente rígida, séria, muito séria. E eu não sou assim. Eu sou uma pessoa divertida, eu sou uma pessoa criativa, expressiva demais. Sabe, eu gosto de ser entendida pela minha expressão. Se tem uma coisa que eu lamento muito do meu antigo trabalho, era isso. Tipo, eu tinha muito respeito aonde eu trabalhava. Eu era muito respeitada, minha opinião era muito valiosa lá. Mas muitas pessoas também tinham muito receio de mim, de ter contato comigo, por eu ter me tornado essa pessoa tão rígida, de não se abrir para tantas pessoas. Eu me tornei uma pessoa irreconhecível, gente, que nem eu consigo entender o porquê é que eu tava vivendo daquela forma. E aí comecei a usar muita alfaiataria, nada contra, gente, eu acho lindo também. Mas eu não sou essa mulher de terninho e blazer. Eu não sou. Eu sou diva. Eu gosto de usar roupa chamativa. Eu gosto de usar blusão minamano. Eu gosto de fazer looks icônicos. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu não sou essa pessoa, essa mulher business de terninho. Tá, e agora o grande X da questão é: mas por que é que você teve que sair do seu trabalho, até mudar de cidade, para poder se redescobrir? Porque é aí que tá, gente, é aí que é o X da questão. A minha cidade natal é uma cidade pequena. Eu já estava sufocada ali. É uma cidade pequena onde, gente, você vai no mercado, você encontra de 5 a 10 conhecidos. Sabe assim? Não tem um lugar externo, uma lanchonete, um mercado, qualquer lugar que você vai, sempre vai ter um conhecido do conhecido ou o seu próprio conhecido, onde todo mundo sabe de tudo o que acontece. É coisa de um dia para estar na boca da cidade inteira. E eu percebi que para eu ter esse meu glow up, para eu ter essa minha redescoberta, descobrir quem é a Angélica de verdade, o que ela quer fazer com a vida dela, eu precisava estar num lugar neutro, precisava estar num lugar desconhecido. Tanto que a cidade que eu estou atualmente, que eu e meu marido estamos aqui, nós não conhecemos ninguém. Ninguém. Eu não tenho amigos aqui, meu marido não tem amigos aqui, não temos familiares aqui, tá só eu e ele, e Deus, e a nossa força de vontade, e os nossos filhinhos aqui, nossos gatinhos. E era isso que eu precisava. Porque se eu saísse do meu trabalho, por exemplo, e continuasse na minha cidade natal, eu não ia conseguir me arriscar nisso daqui de novo. Eu não ia conseguir sair na rua, gravar conteúdo, fazer o que eu queria fazer, postar nas minhas redes, sem ter compartilhamento, sem ter julgamentos, ou sem ficarem falando: "Ai, você viu a fulana?". Eu sei, gente, que não é para ligar para isso, que não é para ligar para opinião alheia. Eu sei, só que no momento eu não tenho essa estrutura ainda. E eu sabia que ali eu não ia conseguir. Para mim tá tudo certo. Eu não tô me julgando por isso. Eu acho que eu fiz a melhor decisão, porque se eu vi que ali eu não teria forças, por que, que eu ia querer ficar ali? Não faz sentido. Então eu vim sim para um lugar neutro, um lugar novo, aonde eu tenho total liberdade de poder sair na rua e não encontrar ninguém conhecido, ninguém sabe de mim, ninguém sabe quem eu sou. Olha que maravilhoso!
de eu poder ter essa minha autenticidade fora, não ter vergonha de gravar meus conteúdos daqui em diante num lugar externo, por exemplo, aqui, sem ter essa questão de, ai, você viu a fulana estava gravando em tal lugar, não sei o quê, ai, tá se achando tal coisa, e começar a rodar. Não tem isso. É um lugar neutro. E isso para mim tem sido ouro. Eu precisava desse momento, eu precisava me dar essa segunda chance, me dar essa oportunidade de vida, porque ainda assim, se chegar lá no resumo final e às vezes não for isso o que eu estou fazendo agora, ou o que vou fazer daqui a alguns meses, se não for isso que eu vou querer para minha vida, eu sei que pelo menos eu fui lá e tentei, eu meti as caras. Eu não vou poder falar que, ai, nossa, como será que teria sido? Não, eu fui lá e eu fiz. Eu fiz acontecer. Então, eu vou olhar com muito orgulho. Com muito orgulho, tenho certeza. Mas alguma coisa aqui dentro de mim me diz que eu estou no rumo certo, porque não tem nada nessa vida que me deixe tão animada como criar coisas assim. Então é isso, pessoal. Meu surto está explicado para vocês. E eu convido você, se você tiver interesse aí em descobrir junto comigo quem é essa Angélica que surtou aos 30 anos de idade, meteu o foda-se e se arriscou na vida, você é muito bem-vinda aqui, porque ainda que eu não saiba o rumo final disso tudo, eu sei que eu tô com uma vontade muito forte dentro aqui do meu peito de me fazer feliz e de realizar tudo o que eu quero. E eu tô comprometida comigo mesma a fazer a minha melhor vida nesse ano. E eu também vou precisar de novos amigos, né? Como eu comentei aqui com vocês, eu vim para uma cidade nova onde eu não conheço ninguém, não tenho amigos aqui, então ter amigos através dessa rede vai ser muito especial para mim, muito interessante. E é isso, se você se sentiu de alguma forma conectado comigo, com a minha história e com o meu momento atual, eu vou ficar muito honrado em ter você por aqui comigo. Tudo que eu mais quero nessa jornada é poder ser eu mesma, sem medo, sem receio de agradar, de não agradar, de parar de reprimir as minhas vontades, reprimir minhas opiniões, reprimir meus gostos, que eu ainda tenho que voltar a me conectar com eles, né, e descobrir tudo isso. Mas é isso, eu preciso estar confortável comigo mesma, ser eu mesma e não temer mais a aprovação social, a aprovação dos outros, agradar todo mundo. Eu não quero mais ser esse tipo de pessoa de ficar agradando os outros, porque enquanto eu agrado o outro, eu me desagrado. E eu não vou mais viver dessa forma. Então, aqui no meu canal, todos são bem-vindos, mas realmente vai ficar aqui só quem realmente se conectar comigo e gostar do meu jeito de ser, sendo só a Angélica. E é isso, pessoal. Eu acho que tem que ter um grande caos para colocar as coisas no lugar. Será? Vamos descobrir juntos?